classificador de cores usando Arduino. Os integrantes sou eu, Natália, Gabriel, Douglas e Léo. A motivação do nosso projeto foi a gente começar a ter um aprendizado com a plataforma Arduino, programando na linguagem C, e além de observar também o funcionamento dela com o resto dos componentes elétricos. A segunda motivação foi a gente entender como é que acontece alguns processos dentro de fábrica que eles usam essa seleção de cores para melhorar a qualidade dos produtos. Então, o objetivo do nosso projeto é construir um mecanismo que reconheça as cores e selecione elas nos seus devidos lugares. Eu vou falar um pouco agora sobre a fundamentação teórica, o que o nosso projeto tem a ver com a nossa matéria de física. Bom, a eletrônica ela é o ramo da ciência que ela vai estudar os circuitos, componentes elétricos, enfim. A gente pode classificar um sistema elétrico, principalmente dividi-los em 3 partes: entrada, saída e processamento de dados. A entrada são sensores que vão captar os sinais do meio físico e transformá-los em corrente, tensão, enfim. Aí, a saída são dispositivos que vão pegar essa corrente e transformar em alguma coisa útil para o nosso projeto, alguma função que a gente queira que ele realize. E o processamento, que vai acontecer no nosso microprocessador, que está dentro do Arduino, ele vai fazer o que a gente quiser que ele faça. A gente está estudando eletrônica, movimento de elétrons. Normalmente, eles têm um movimento desordenado. A partir do momento que você conecta ele, ele vai ter um campo elétrico, uma diferença de potencial, e isso vai fazer com que os elétrons eles se movimentem de forma ordenada, fazendo que seja possível o nosso projeto acontecer. Isso é a fundamentação teórica. Tem mais uma coisa que não envolve a nossa matéria, mas que é importante saber, envolve a próxima matéria de Física 4, mas é importante para a gente entender o funcionamento. Passa para mim, por favor. Que é a questão das cores. Na Física 4, a gente vai ver ondas eletromagnéticas. E o que acontece? Como é que a gente identifica as cores de um objeto? A luz branca, ela possui várias ondas eletromagnéticas de comprimentos diferentes. E aí, quando ela incide em um objeto, tanto que é por isso que o nosso sensor ele tem, não sei se dá pra ver, ele tem LEDs que vão jogar uma luz branca. E aí, o que acontece? O nosso objeto, ele vai absorver todas as cores, e a cor que ele não absorver, a cor que ele refletir, é a cor dele, é a cor que ele tem. É por isso que tem esses LEDs branquinhos. E é isso, essa é a fundamentação dela. Bom, vou falar um pouco sobre o Arduino, o que seria, né? O Arduino é uma plataforma de livre acesso. Ela é como se ela fosse um computador, um pequeno computadorzinho, né? Só que para ele você precisa programar. E para poder fazer essa programação, você precisa baixar o aplicativo do Arduino, que é o Arduino IDE, que é a própria plataforma dele de acesso. Com isso você consegue programar utilizando o código C, que é um código similar ao código que é utilizado do próprio Arduino. O que acontece? É que a gente programa no próprio plataforma do IDE, e ele faz um serial, a conversão para o microprocessador conseguir desenvolver todos os seus dados que for necessário. O servomotor, de forma simplificada, é um motor que possui engrenagens e um eixo de rotação capaz de girar de 0 a 180 graus. Bom, esse servomotor ele trabalha a partir de sinais PWM. E o que seriam esses sinais PWM? São sinais digitais que imitam sinais analógicos. Bom, o servomotor ele é alimentado a partir de uma tensão de 5 volts. E como esse servomotor trabalha? Ele trabalha a partir dos comprimentos de onda, a partir da largura dos pulsos. Ou seja, sinais que possuem larguras de pulsos de 1 milissegundos corresponde à posição de uma rotação de 0 graus, posicionado todo à direita. Comprimentos de onda que correspondem de 1,5 milissegundos corresponde a uma rotação de 90 graus, localizado no meio, o eixo de rotação posicionado no meio, que seria o exemplo aqui do meio. E comprimentos de onda de 2 milissegundos corresponde a uma rotação do eixo de 180 graus, rotacionado todo para a direita. E no nosso projeto, existem 2 tipos de servomotor. O de cima, que move o MM do tubo até o sensor de cor, RGB, e o servomotor de baixo, que controla o posicionamento da esteira. Basicamente, essa é a função do servomotor do nosso projeto.
Vou falar sobre o sensor de cor, que é o DCS-230. Aqui, como você pode ver, ele tem isso daqui são fotodiodos, 64 para ser mais preciso, e ele tem 16 para cada faixa de cor, utilizando o RGB. Como que ele faz isso? Ele tem 16 com filtro de luz verde, 16 com filtro de luz vermelho, 16 com filtro de luz azul e 16 sem filtro algum. Com esses filtros aqui, ele consegue, a partir dos comandos que você põe aqui, ele vai detectar, por exemplo, a saída dele, que é esse output aqui, vai sair. Quando você pôr low no S2 e no S3, ele vai detectar só a frequência vermelha. E aí você pode utilizar ela no seu programa. Quando você põe um low high, pega o azul. Aí você vem lá, usa a escala de frequência para ver o quanto de iluminação você quer, e pega o sinal do out e utiliza no seu programa. Mesma coisa com os outros, o sem filtro e o com filtro verde. No nosso caso, a gente só usou esses 3 filtros. A gente não usou o sem filtro porque a gente não conseguiu deixar ele ideal para o nosso projeto. Acabou funcionando melhor só com os 3 filtros RGB, né? E ele funciona com a reflexão da luz. Como a Natália já explicou, as luzes dos 4 LEDs vai incidir no objeto, vai refletir e esse sensor vai captar e enviar as informações para o Arduino. E a partir da programação que você fez, você vai conseguir ocorrer alguma ação ou acontecer alguma coisa, gravar algum dado, baseado no que você quer. Essa daqui é a tabela do código de cores, essa daqui é internacional. Aí você vê, por exemplo, a cor azul, o R dela é 31, o G é 119 e 180 de B. No caso, essa tonalidade em específico. Aí todas as tonalidades, cada uma tem a sua combinação das 3 cores primárias. Bom, a conclusão é que esse projeto ele é de fundamental importância para várias áreas. Inclusive, aqui a gente tem 2 engenharias diferentes, nós 3 de elétrica, Gabriel de civil, e a gente pode citar vários exemplos de funções práticas, né? Tanto que a gente já falou de uvas, e o Gabriel vai falar um pouco também da aplicação na área dele. Bom, professor, a partir de pesquisa do grupo, a gente descobriu que esse projeto, esse reconhecimento de cores, separação, né, essa parte da classificação, pode ser utilizado principalmente em blocos cerâmicos. Como assim, blocos cerâmicos? Assim, na confecção dos blocos cerâmicos, você possui um certo processo. E assim, o teor de umidade dele varia na sua resistência. E assim, quanto mais o bloco estiver úmido, os componentes, isso influencia na sua cor, na sua coloração. A partir dessa coloração, a gente consegue definir se os blocos cerâmicos são resistentes ou não. Ou seja, esse tipo de projeto pode ser utilizado nessa parte da engenharia civil, nesse ramo, a partir da questão dos blocos cerâmicos, da questão de sua resistência, e separar os blocos bons dos ruins, a partir das cores, né, das tonalidades de cores da cerâmica. Tá, agora a gente vai para uma pequena demonstração do projeto. Travou aqui? Travou aqui. Aqui, professor, se você observar o funcionamento dele, você vê que ele vai separando. E os que dão erro, por causa que às vezes o sensor tem as variações, né? Às vezes ele capta alguma coisa diferente. Tá aí? Não, tem que botar mais. Quando ele não detecta, algum erro acontece, ele vai jogando para cá. Aí a gente pode realimentar para corrigir. Cria essas imprecisões e aí dá problema, mas a gente conseguiu diminuir o erro para uma faixa de 10%.
né? A cada 100 ele erra uns 10. Foi o máximo que a gente conseguiu tirar, porque algumas vezes o sensor, ele joga algum pulso, por alguma variação de eletricidade, ele joga um pulso maior do que deveria. E aí isso influencia naquela lógica que eu expliquei lá pra você. O que acontece também é que isso tudo, conforme a iluminação está do ambiente, ele vai mudando a sua tonalidade, né? Seria ideal. Direitinho as coisas. A gente deixa ele rodando e é só realimentar os erros, né? Você vê que ele vai perdendo a tonalidade. Então esse foi um dos problemas que a gente não conseguiu corrigir, né? E aí devido à tonalidade ele vai tendo alguns erros. Mas a ideia é ele tentar separar ao máximo que ele conseguir detectar. Bom dia, gente. A gente vai apresentar um trabalho sobre o gerador de Van de Graaff, professor I, disciplina de Física 3. Os alunos sou eu, Pedro Henrique, eu faço Engenharia Elétrica. Júlio Adriano, Engenharia Elétrica. Matheus Araújo, Engenharia de Computação. São José, Engenharia da Computação. A gente vai começar contando uma breve história do Robert Van de Graaff. Ele se inspirou a fazer esse projeto a partir de um trabalho apresentado por Mary Curie. E depois que ele viu esse trabalho, ele passou a se dedicar no ramo da física atômica. E essa palestra que ela deu mudou a vida dele. Porque hoje a gente tem um gerador dedicado no próprio momento próprio. O objetivo do nosso trabalho é a verificação experimental de eletrização a partir de uma correia, com a utilização de um gerador eletrostático. No caso, a gente está usando um motor para mostrar o acúmulo de cargas na curva. Essa aqui a gente tem a foto do primeiro gerador que o Van de Graaff fez. A gente pode ver o tamanho, a partir da altura dele. Bem diferente do que a gente tem hoje. E esse slide explica mais ou menos como é que funciona em geral um gerador, que vamos apresentar mais para frente. Aqui já, entrando na parte teórica mais a fundo, temos as duas principais bases do projeto, que é o campo elétrico, que são cargas que dependendo da carga, conseguem modificar o espaço. Ao seu redorzinho do campo vetorial, que se chama campo elétrico, e interage com partículas ou outros campos do mesmo tipo. E a outra base, que é a lei de Coulomb, que ela se refere à força de interação, atração e repulsão entre duas cargas uniformes, ou seja, com dimensão e massa desprezível. A força elétrica, que já que ela é em módulo, nesse caso as cargas que se interagem não importa se ela é atraída ou repulsiva, porque ela em módulo é a mesma força. A constante de Coulomb, que é a constante eletrostática do vácuo, e ela é usada como eletrostática do vácuo pela permissividade que é usada, que também é a do vácuo, para poder formular a fórmula dele. E a distância entre as duas cargas. Pode passar. Aqui a gente tem o funcionamento teórico do gerador de Van de Graaff, sua parte interna. Aqui temos a estrutura dele,
como essa representação, onde demonstra como que é gerada a carga, no caso aqui, e é por indução, vai por contato e atrito nos roletes, onde transporta pela correia as cargas, levando para próximo de uma escova na parte superior, que é induzido para a cúpula, e nessa cúpula, pelo teorema, esparrama-se as cargas pela superfície da esfera. Aí aqui só mostrar o objetivo do gerador. Um objeto ele tende a ser equilibrado, então ele tende a ser neutro, sem um excesso de elétrons ou falta dele. E o objetivo do gerador é pegar a cúpula, que é a esfera, que é um objeto neutro, e quebrar esse equilíbrio dele. Então vai ser quebrado com fricção e indução. Pode passar. Na fricção, que é o atrito e o contato, no atrito é onde dois objetos diferentes, com afinidades diferentes de elétrons, são atritados um no outro, onde um vai doar e o outro vai receber. No contato são dois objetos, onde um pode estar ou negativamente carregado ou positivamente, e quando houver o contato, o contato de outro objeto neutro, se tiver com excesso de elétrons, vai doar do que tem excesso para o que está neutro. Se tiver com excesso de prótons, vai receber elétrons. E a indução, onde dois objetos neutros em contato e um objeto com carga negativa se aproxima sem envolver o contato, tem a atração e a repulsão. A atração faz com que os prótons estejam mais no objeto à frente e a repulsão faz com que os elétrons carreguem o outro negativamente. Então fica dois objetos que antes estavam neutro, um fica carregado positivamente e o outro negativamente. Aqui nós temos um vídeo ilustrativo de como funciona o gerador de Van der Graaf. Ele vai demonstrar como é o processo de eletização por indução das correias nos roletes, que vai conduzir a carga até a esfera metálica, pode gerar uma tensão de acho que até 10 mil joules. No vídeo ele vai girar uma manivela, que no caso do nosso é um motor. Ele vai girar, esse rolete aqui vai aplicar com a correia e ele vai conduzir a carga até a esfera, que vai ter uns escovos para passar a carga para a esfera e a gente poder realizar os experimentos. Aqui é os materiais utilizados no projeto. Aqui temos uma cúpula onde o seu diâmetro era muito inferior a isso que nós temos hoje. Aí a gente fez uma substituição. Um cano de 150 mm para coluna. Temos um potenciômetro aqui para regular a potência do motor na partida. Só que por ser um motor sem partida e com excitação pelo capacitor, ele já começa com uma partida alta. Aqui seria um flyback, no segundo plano. Aqui são algumas partes em si da montagem, onde a construção da esfera foi feita por uma panela de escorredor de macarrão. Aqui são a base do rolete inferior, com uma camada de veda rosca, para um melhor atrito e pela relação no material com a correia. Aqui algumas fotos na construção por partes. A parte interna, onde há escovas próximo ao rolete superior, onde há a captura das cargas pela indução, e essa indução joga as cargas para a área da cúpula. Aqui é a série triboelétrica, onde a gente tentou ao máximo escolher pelas afinidades dos materiais compostos pela correia e os roletes.
onde a maior distância dessas afinidades geraria um melhor campo, uma melhor produção de carga. A gente então usou, no rolete inferior a gente usou um Teflon, que a gente encontrou no material de veda-rosca. O veda-rosca é composto por Teflon. E na última correia que a gente, no caso, está usando, a gente está numa mistura de seda e lã, que é conhecido como cetim. Também dá um bom resultado. Aqui é um vídeo demonstrativo do funcionamento do gerador, onde ele consegue romper o ar. Aqui ele conseguiu demonstrar a atração dos pelos desse braço aqui e descarregar com uma aproximação de uns 1 centímetro, próximo de 1 centímetro dessa distância. E um cálculo feito para saber a quantidade de carga que se tem no gerador é devido ao seu descarregamento, a distância de um raio, onde ele descarrega com essa distância em cada 1 centímetro equivalente a 10 kVA, 10 kV. Então, ele realmente é um elevador de tensão, porém sem corrente. Aqui temos o modelo 100% construído, industrial, onde vemos que uma cúpula perfeita está dentro de um isolante padrão de acrílico, e temos aqui uma fonte. A nossa reprodução, temos uma esfera composta por duas semisferas, a nossa coluna feita de PVC, nosso motor de cinético aqui é um motor de partida de máquina de lavar. Não, vamos usar. Aqui o nosso motor é feito de um motor de 1.625 RPM. A polia, com a polia aqui menor do que a do nosso colete, do nosso eixo, para compensar esse RPM. Ele tem força, só que em relação ao RPM seria melhor 1.700. Nós não encontramos um motor nessa faixa etária de RPM. Aí nós só fizemos a redução da polia do eixo para aumentar na quantidade de RPM só do eixo. E aqui a gente tem os experimentos propostos. A gente estaria fazendo a redução dos cabelos devido a pessoa estar no mesmo potencial da esfera, onde o cabelo que se levanta aqui no caso estaria com a mesma carga, se repelindo um do outro. E aqui o vento elétrico, demonstrando o campo elétrico em volta da cúpula. O gerador, ele tem uma defasagem na demora de carga. Devido a correia que a gente utiliza aqui é uma correia mais fina do que o rolete. Aí a cúpula, por uma cúpula bem maior, ela demora um tempo. Tem um tempo de demora para sua carga ficar no seu potencial maior. O campo de geral ainda está bem pequeno, não foi o melhor que a gente conseguiu. No vídeo foi o melhor que a gente conseguiu.
Essa redução aqui já é um possível campo elétrico, apesar de ser pequeno. Vai dar para perceber. A nossa conclusão é que a gente pôde provar na prática o campo elétrico e as leis de Coulomb, a lei de Coulomb. Além de uma coisa que a gente notou muito que é devidamente importante falar, é a nossa tabela de tribo elétrica, a parte das afinidades elétricas de cada material, que foi uma parte de dificuldade. Os materiais mais distantes dessa afinidade, a construção dele para ter o melhor resultado. E a diferença de um material para o outro, mesmo se for pouca diferença de afinidade, ainda dá uma amostragem diferente. Em alguns materiais mais difícil. Em alguns materiais geralmente não são puros. Tipo, sempre tem mistura de outro componente, polimento desse alumínio aqui, ele veio todo polido, aí, e assim a observação dessa série de elétrica ajudou bastante. E para terminar, vocês viram que demorou um pouquinho para carregar, o ar-condicionado está ligado, a umidade altera na execução total do nosso projeto, diretamente. Uma das dificuldades de fazer ele 100% eficiente, por isso a construção industrial tem essa vantagem, onde cada componente é perfeitamente colocado, calculado, e para um melhor desempenho dele. No nosso caso, tentamos ao máximo buscar esses componentes, a construção desses componentes, dessas estruturas, onde percebemos alguma dificuldade na parte da reprodução dele. Foi onde nós mais percebemos a dificuldade na reprodução dessa montagem desses componentes. Bom dia, nosso trabalho é sobre a câmara de visão noturna. Somos integrantes, eu sou o Rafael da Rocha, sou da Engenharia da Computação. O nosso objetivo com esse trabalho é realizar pesquisas quanto à existência e natureza da radiação infravermelha e a sua relação com as câmeras digitais. E com esse trabalho a gente espera abordar assuntos comuns à física óptica, como a refração de diferentes comprimentos de onda e o uso do infravermelho nas câmeras noturnas. Bom dia, meu nome é Irineu Silva, eu sou da Engenharia da Computação também. A radiação que enxergamos e chamamos de luz está compreendida num estreito espectro das radiações eletromagnéticas. Aquilo que o nosso cérebro traduz como cor é, na verdade, diferentes frequências de oscilação das partículas que compõem essa radiação. A essas partículas dá-se o nome de fótons. O fato é que existem muito mais frequências de oscilação do que somos capazes de enxergar. No entanto, podemos usar aparelhos eletrônicos para provar que essa radiação existe. A radiação de infravermelho possui menos energia que o vermelho do espectro visível. No entanto, ao contrário dos nossos olhos, todas as câmeras de celulares, todas as câmeras digitais, inclusive celulares, podem capturar essa radiação. Por possuir menos energia, a radiação de infravermelho oscila menos que as demais frequências de oscilação acima dela. Por oscilar menos, ou seja, possuir uma frequência menor, abaixo dos 450 THz, elas possuem maior comprimento de onda, acima dos 400 nanômetros. A história do infravermelho dentro das câmeras se iniciou no início do século XX, durante a Primeira Guerra Mundial, onde pesquisava-se como obter imagens para conseguir visualizar melhor as tropas inimigas, independente de clima e de qual era o horário, e assim não atingir as tropas aliadas.
infravermelho, assim como o ultravioleta e a luz visível aos olhos. No entanto, na fotografia infravermelho é utilizado o Near Infrared, que seria o infravermelho próximo, e o Far Infrared, que seria o infravermelho distante, que é utilizado nas imagens térmicas. E os comprimentos de ondas utilizados para isso são entre 700 nanômetros a 900 nanômetros. Para capturar as imagens 100% em infravermelho, é preciso de um filtro de passagem, se chama Infrared Passing Filter, que ele permite que o infravermelho passe pela frente da câmera 100%, sem passar a luz visível aos olhos e o ultravioleta. Como mostrado no vídeo, a câmera captando ali o ultravioleta de um controle remoto. E nas câmeras digitais, elas também são capazes de... são sensíveis ao infravermelho. Só que elas precisam de um filtro que se chama de cutoff filter, que ele é um filtro de corte infravermelho que ele vai bloquear a radiação do infravermelho enquanto deixa a luz visível passar, senão ela perde a sua qualidade de imagem, perde foco sem o filtro, então precisa dele também. E dentro disso, a espectroscopia, além das câmeras digitais, que ela se baseia no fato de que as moléculas elas têm uma vibração. E se a luz que foi direcionada a essas moléculas vibrar nessa mesma frequência, essas moléculas elas vão ser capazes de absorver a luz. Dentro disso, como há muitos picos dentro dessas oscilações, cada molécula é diferente, não há como elas serem iguais, fazendo disso ter uma impressão digital das moléculas através do infravermelho. E isso pode ser identificado amostras que você não sabe, ou descobrir também alguma molécula diferente por elas terem uma impressão digital, cada uma. Bom dia, eu sou a Giovana, do curso de Engenharia Civil, e com o filtro de radiação infravermelha, a câmera captura entre 350 a 650 nanômetros de comprimento de onda, como pode ser demonstrado nesse gráfico de comprimento de onda em nanômetros por porcentagem de transmissão. Podemos ver que quase toda a luz visível passa nesse comprimento de onda de 350 a 650 nanômetros. A radiação infravermelha possui um comprimento de onda maior do que isso, superior a 700 nanômetros, enquanto a luz visível possui entre 400 a 700 nanômetros. Portanto, então percebe-se que o filtro, aí temos dois tipos de filtro, o filtro de passagem infravermelha e o filtro aqui em cima de corte infravermelho. Esse filtro de corte bloqueia todo o infravermelho e a parte dos extremos da luz, de acordo com os comprimentos de onda. É uma demonstração de a mesma coisa que de comprimento de onda por porcentagem de transmissão sem filtro e com filtro fotográfico. Aqui um vídeo demonstrando aquele mesmo filtro lá da foto anterior, demonstrando com o controle de TV. Vai passar aí. De um lado a luz passa e de outro lado a luz não passa. Todos os materiais que conhecemos emitem energia, emitem calor na zona de radiação infravermelha do espectro eletromagnético. Então, a quantidade de energia transmitida para o material está relacionada a essa temperatura. Não é uma coisa que vamos focar aqui agora, porque a câmera que fotografou isso aqui é uma câmera termográfica, é um sensor diferente do sensor da câmera noturna que utilizamos. Mas usou
essa teoria do infravermelho. A câmera enxerga aqui a partir de 700 nanômetros, em que o olho humano vê a luz visível, não enxerga o infravermelho. E um exemplo aqui de identificação de zona de infiltração numa parede, em que a diferença de temperatura nessa parede, no qual podemos identificar zonas de infiltração e outros aspectos como roedores numa parede ou algo do tipo. O que acontece nessa câmera, como na outra, apesar de ser os sensores diferentes, aqui sensor termográfico e ali na câmera noturna, sensores diferentes, apesar disso, as duas conseguem ler a radiação infravermelha e transformam nos dando a conhecer a temperatura do ambiente em questão, do ambiente material que está se analisando. Os testes. Nós começamos que a gente iria transformar um celular, pegar aqui a câmera dele, ia retirar esse filtro, só que primeiramente a gente acabou tendo problema com o celular, que quebrou uma parte, além disso a câmera era blindada. Mudamos para essa câmera aqui, que é de visão noturna, ela também tem os LEDs infravermelhos, abrimos porque não estava conseguindo, e os LEDs estavam estragados. Por fim, construímos um emissor infravermelho nessa protoboard com 10 LEDs e 3 resistores de 390, eles ligados em 3 em série em paralelo com outros 3 em série e em paralelo com outros 4 em série, alimentados por uma bateria de 9 volts. A câmera, aqui é um teste feito com essa câmera. O ambiente totalmente escuro. Aqui o filtro que deixa passar a luz. E aí o filtro é desabilitado para não deixar passar a luz. Não tem como ver nada. Aí só o celular filmando, mostrando que dá para ver. Quando tira não tem visibilidade. Porque o celular corta também todo o infravermelho. Nem todos tem celulares que bloqueiam totalmente. E outros não. Aí outro teste feito com a câmera, com a luz do controle remoto iluminando uma mão, num ambiente totalmente escuro. Que a olho nu você não consegue perceber. Mas com a câmera é possível. Aí aqui, ó. Esse filtro corta totalmente desse lado e do outro deixa passar bem a iluminação infravermelho. É que todas as câmeras digitais elas são sensíveis tanto à luz visível quanto ao infravermelho. No entanto, quando você objetiva ter ou imagens utilizando luz visível ou infravermelho, você utiliza filtros para filtrar as radiações indesejadas. No caso, quando você objetiva ver imagens infravermelho, utiliza-se filtros que refletem a luz visível e deixam passar o infravermelho. E quando você quer objetivar ter imagens através de luz visível, você utiliza filtros para não deixar o infravermelho passar, que é o filtro de corte infravermelho. No entanto, quando não se tem um filtro, a câmera não consegue focar bem a imagem, porque tem diversas frequências além do infravermelho e a luz visível, como por exemplo o ultravioleta, que fica interferindo na imagem. Então toda câmera utiliza um filtro. No entanto, nem todos os aparelhos utilizam o mesmo filtro. Como por exemplo aquele vídeo que mostrou lá dos 2 celulares, podia ver que um celular capturava o infravermelho e o outro não. Porque um tinha um filtro diferente. No caso o iPhone, ele tem um filtro que ele bloqueia inclusive o vermelho extremo, não mostrando nenhuma luz de controle remoto, por exemplo. Os outros celulares já mostram, só que bem fraquinha. Na nossa câmera, como ela tem 2 filtros, um que bloqueia o infravermelho e o outro deixa passar, nela fica muito mais evidente a potência que esses LEDs têm. Um dos nossos testes que mostra
iluminando aquela mão, aquilo foi feito com um controle remoto de TV. Você vê que ela ficou muito mais forte do que a gente vê normalmente quando coloca um celular para filmar. E aí o nosso projeto é basicamente retirar o filtro de uma câmera convencional, transformando ela numa câmera noturna. No caso do nosso aí, a gente tem 2 filtros ao mesmo tempo, mostrando 2 imagens, uma visão noturna e uma visão convencional. Bom, meu nome é Matheus, o nome dela é Mineira, ele é o Ian. Vou fazer uma apresentação do trabalho de automação e controle de temperatura, e aí vocês vão ver no decorrer o que se trata na apresentação. Bom dia, gente. Vou falar um pouco para você a introdução. Quando a gente fala de com a avanço da tecnologia, a automação ela vem sendo uma área muito mais desenvolvida, né? E com isso a população em geral, vamos dizer assim, os empreendimentos estão utilizando muito mais esse recurso para empreendimentos, tanto para a questão de segurança, como disparo de alarme, monitoramento por câmeras, quanto também para a questão de tecnologia, que é o controle de climatização, o controle dos ventiladores, ar-condicionados e iluminação, como eu já falei. E é isso, gente. Bom, então sendo tudo isso aí que eu falou, vou falar um pouco do objetivo. Nosso objetivo então é fazer a medição, utilizando os sensores aqui, vou explicar, e com isso usar o Arduino para que ele tenha uma automação, que ele seja inteligente, que ele tenha uma programação e que ele faça a leitura, que ele faça essa programação e consiga fazer os ajustes, né? Bom, para realizar nosso trabalho, nós trabalhamos com algumas etapas. Então, a primeira etapa é o estudo dos componentes, estudar quais componentes nós vamos utilizar, quais nós poderíamos estudar e descartar ou não, então foi a primeira fase. Depois, vendo quais componentes nós iríamos realmente utilizar, nós compramos, né, a parte da aquisição. Depois nós montamos uma diagramação, como vai ser ligado esses componentes, não dá para ver por aí, mas aqui atrás existe uma diagramação para cada sensor. Depois foi a parte da montagem, então sabendo como montar, nós fizemos a parte da montagem, fizemos a parte dos testes e por último a parte da finalização. Então, a nossa conclusão é o seguinte, a gente tentou fazer o máximo controle de temperatura que a gente pôde representar, tanto de ambiente como de um material, um líquido. Esse processo aqui está bem básico, mas ele é usado em fábrica, mesma coisa quando se você for na fábrica da Coca-Cola, você vê esses sensores espalhados na linha de produção, justamente para medir a temperatura do líquido, da garrafa, quando eles vão, esqueci o nome, quando eles vão inflar a garrafa, que ela vem pequenininha, quando eles vão inflar, ela infla através de uma certa temperatura, então esses sensores tudo é usado lá, né? Só que de uma forma industrial e bem profissional, aqui está só um protótipo, né? E basicamente foi isso aí, a ideia que a gente teve foi de fazer um controle de temperatura usando os 2 sensores. Então aqui é o seguinte, ó, esse sensor ele é por proximidade. Então aqui, ó, eu estou colocando o grau, o ferro de solda aqui, ó, ele já marcou 213 graus, ó, do objeto, ele é instantâneo. Ó, no momento que eu tiro ele aqui, ele vai voltar para a temperatura mais próxima do ambiente, ó. Tá 23,53 a do objeto e a do ambiente, né? Que é ele. No mesmo caso é esse aqui, ó. Esse aqui ele é por contato, ó. Eu coloco ele aqui, ó, e quando ele der acima de 27 graus, ele vai acionar como se fosse um ventilador numa sala. 24. Ele vai subir na temperatura. E aí quando ele baixar os 27 graus, ele vai desligar, né? É como se fosse um ar-condicionado medindo a temperatura do local. E ele mede também a temperatura do líquido. Ó lá. Abaixo de 27. Aqui ele mede a temperatura mínima e a máxima que ele conseguiu obter no sensor. Ele grava essas informações. Então aqui a temperatura da água está sendo no momento 17, ó, ele está gravando as temperaturas mínimas. Tá vendo? E a máxima que ele registrou aqui através do ferro de solda da temperatura foi 32,9. Se eu quiser ver funcionando, a gente faz o teste aí. Uma coisa que faltou explicar só para pessoa é que esse LED
LED que a gente colocou aqui atrás é só para avisar que está ativando o relé. Tá? Ele ativou o relé e ele acende o LED azul. Se quiser, a gente demonstra agora. Mostra aqui, ó, coisa rápida. Mas, a gente toda vez caça. Olha lá, aqui, ó. Olha, acima de 27 graus, ó. Olha lá, 27, ó. 34. Acionou. Aí, ó. Baixou de 26 lá. A temperatura mínima quando a gente colocou na hora de fazer o teste era 15.4 com a água, mas ela já deve ter. Já aqueceu mais a água, né? Então. Mais ou menos assim, ela tá abaixo de 19. Tira daí e coloca a próxima. Deixa eu ver. Não precisa não. Tá, ó lá de... Eles têm que um aumento da temperatura e liga automaticamente. Acima de 27 graus ele aciona, aí abaixo de 27 ele desliga. Explicou isso aí? Expliquei. Aí aqui o outro aqui, ó. Olha, ó. Esse aqui é com 5 centímetros ele mede, ó. Olha, ele tá medindo 202 graus, ó. A outra no ferro solta. E ele é instantâneo, ó. A hora que eu tiro ele volta para próxima temperatura ambiente, ó. Ó, aqui tá voltando. Bom dia, o nosso grupo é sobre o barco autônomo. Os integrantes são o Emanuel, o Hugo, o João, eu, a Lara e o Lucas. Nossa motivação. A primeira motivação foi a gente mexer com o Arduino, trabalhar com o Arduino, conhecer ele, implementar ele no nosso cotidiano. E o outro foi a gente mexer com o barco. Nossos principais objetivos é a gente estudar o princípio de Arquimedes, o princípio de Bernoulli, a gente vê o Arduino, os conceitos do Arduino, também ver a dinâmica rotacional, trabalhar em push e o torque e trabalhar no push e torque. Aí aqui a gente tem a lista de materiais que a gente usou durante o trabalho, começando aqui da minha direita para baixo, a gente tem o Arduino, o sensor ultrassônico, o motor DC, subindo lá em cima a gente tem o servomotor, ali a ponte H, ponte H, a baterias, os jumpers, o capacitor e por último a montagem da estrutura. A primeira coisa que foi feita foi a gente usou os arames para montar a estrutura principal, que é o casco. Depois de montado, a gente usou a silver tape para tampar todos os buracos, porque a gente só fez as partes principais. Uma coisa importante quando a gente vai montar, quando a gente monta a hélice do barco, temos que calcular especificamente o diâmetro e o passo do barco para que seja correspondente ao tamanho, à proporção do barco que vai ser utilizado. Porque se o diâmetro ele for muito pequeno, ele vai ter um passo muito pequeno, a distância percorrida vai demorar muito tempo para alcançar. Exemplo, um passo pequeno de 10 centímetros. A cada rotação que ele der, ele só vai para frente 10 centímetros, ou seja, o tempo que ele demora muito. Então, se for uma embarcação que precisa ser ágil, o diâmetro e o passo do barco eles têm que ser maior. Mas um problema do diâmetro e do passo serem maiores é que na hora da gente ligar o barco, ele demora mais para ter a propulsão. Então tem que ser calculado dependendo do que a gente quer. Ele não pode ser nem muito grande porque demora o caminho e demora a ligar o barco, e nem muito pequeno, porque isso interfere muito. O ângulo de ataque é o ângulo
que a pá tem do hélice. A captação ela se dá devido à formação de vapor, que é ocasionada pela baixa pressão que se dá atrás do hélice. Esse ângulo de ataque também a gente pode chamar da inclinação da pá. As pás elas precisam ter essa inclinação dependendo do uso. Um exemplo muito comum de alta inclinação, de alto ângulo de ataque, é as lanchas. As lanchas ela tem esse ataque maior porque a hélice ela fica mais perto da superfície. Como ela fica mais perto da superfície, ela tem que ter um empuxo maior. E esse ângulo maior, essa inclinação maior, ela é capaz de dar esse empuxo maior. Então, lanchas normalmente usam esses. Hélices com ângulo menor, elas são mais para navios grandes, que a hélice é mais fundo. O orçamento final do trabalho, de 200 reais. Como a gente teve um primeiro projeto antes desse, a gente comprou alguns materiais a mais que eles não foram utilizados, mas ele está dentro do orçamento, está marcado ali, mas é só uma observação complementar. Concluímos então o projeto, a observação do princípio de Arquimedes, dos conceitos estudados de mecânica dos fluidos, do equilíbrio do barco, rotacional e translacional. Vimos a nossa primeira utilização do Arduino na prática e a programação em si do barco, tanto do hardware do barco quanto do software. Alguns agradecimentos especiais que nós queríamos fazer ao Guilherme Bitts, de Ciência da Computação do curso. Ele nos ajudou muito na programação do barco. Ao Leonardo Villanova e ao Douglas Martins, da Wikiteca, que foram essenciais para que nós conseguíssemos desenvolver. Bom dia. Olá. Vamos falar hoje sobre a máquina de Winchester, né? Que foi uma máquina inventada pelo britânico James Winchester, que ela tem o que a gente usa ela, né? Apenas para estudo científico, né? Tem uma aplicação fora isso. Aqui ela foi criada em 1880 e é utilizada até hoje nos laboratórios de física para estudar esse tipo de experimento. Next. O projeto é baseado no princípio de propriedade eletrostática, da matéria. E o corpo, uma matéria, uma carga, pode ser eletrizada de três formas: por atrito, contato ou indução. Nesse nosso caso aqui, por indução. O princípio da lei de Coulomb vai falar na frente, né? É um princípio que a gente conhece aí no dia a dia, né? Que os opostos se atraem e cargas com o mesmo sinal se repelem. Bom, essa é a lei de Coulomb, que é a principal fórmula que a gente designa essa parte mais da eletrostática. E ela é feita com duas cargas pontuais, uma constante dividido pela distância entre elas. Essa é a força em newtons, que é dada pela força entre essas duas cargas. Bom, a gente vai utilizar nesse projeto os capacitores que armazenam cargas. É um componente que armazena cargas elétricas num campo elétrico, acumulando um desequilíbrio interno de carga elétrica. Ou seja, de um lado, aqui a gente pode ver uma separação entre elas. No caso do nosso projeto é o vínculo.
a parte interna é revestida com carga positiva e a parte externa com carga negativa, dependendo do caso entre essas dois capacitores. Essa é a equação dos capacitores, que é dada em curva, se a capacitância, né, que ela consegue armazenar, a carga é dividida pelo potencial que os capacitores têm. Aqui é o nosso orçamento. Vocês podem ver que é um projeto relativamente baixo custo, né? Um dos materiais que você pode encontrar até em casa, né? Latinha, garrafa de vidro. O mais difícil de encontrar seria a chapa, né? De poliestireno e os rolamentos, né? Acho que é o mais difícil de encontrar aí, caso for comprar. Bom, o funcionamento. Ele possui esses 2 discos que pela manivela a gente consegue girar ele um em direção contrária à outra. Vai ter um neutralizador, que é essa parte aqui. Ela serve para distribuir as cargas, fazendo com que um lado fique positivo e o outro fique negativo, dependendo do caso. Os seletores são essas partículas aqui que existem no disco, que elas armazenam energia. Como foi falado, as cargas elétricas são um componente da matéria, então elas possuem cargas positivas e negativas. Esses aqui são os coletores, eles pegam as cargas negativas e positivas e armazenam nesses capacitores aqui. Bom, como foi falado aqui, pelo atrito entre o neutralizador que fica em contato com os seletores, os elétrons começam a se soltar, fazendo com que a parte fique uma parte negativa e fazendo com que essa outra parte do disco empurre a parte negativa para o outro lado, fazendo com que essas duas partes fiquem negativas. Bom, falei já que os neutralizadores eles distribuem as cargas, fazendo com que fique metade positiva e outra metade negativa. Com isso, os coletores, uma vez que armazena, que pega a carga negativa e inclui dentro do capacitor, ele faz com que essa parte aqui, essa parte mais externa, induza os elétrons negativos que por repulsão, né, eles vão passar por esse fio e ficar nessa parte exterior, fazendo com que essa carga negativa vá para lá, para o disco, e a carga positiva fica armazenada aqui. Então, os dois capacitores, um fica negativo e o outro fica positivo. Assim como está mostrando nessa imagem. A conclusão foi que a gente conseguiu fazer o necessário para que o projeto funcione, tem um princípio de que ele veio, né, do gerador de Winchester. Então, é isso, a gente vai demonstrar agora na prática. De garrafas de Leyden, né? Que é para aumentar Leyden, para aumentar a capacidade de carga e tentar uma melhor demonstração aí durante o processo.
Tchau.